Olá, queridos. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos, com o nosso canal A Luz das Escrituras. Estamos de volta e desta feita dando continuidade ao nosso curso de bacharel em teologia. Nós vamos hoje tratar sobre um ponto muito importante acerca que é uma das filosofias, né? Uma das ciências da filosofia, chamado de epistemologia, que é o conhecimento. Trata-se de uma ciência específica que vai estudar acerca do conhecimento que nós temos a respeito da existência do ser e da vida como um todo, né? Como um ser universal. Então, tradicionalmente, podemos definir conhecimento como o modo pelo qual o sujeito se apropria do objeto pelos sentidos e pela inteligência. Podemos distinguir entre o ato e o produto do conhecimento. Ok? Então, o ato do conhecimento diz respeito à relação que se estabelece entre o sujeito e o que se conhece como objeto do ser conhecido, ok? Então, o produto do conhecimento é o que resulta o ato do conhecer, ou seja, o conjunto de saberes, né? Bem como os saberes que cada um de nós acrescenta à tradição. Por exemplo, as crenças, os valores, as ciências, as religiões, né? As técnicas e artes e a própria filosofia e assim por diante, né? Nós vamos perceber a avalanche de informações, né? De pontos específicos a respeito do conhecimento. Agora, como nós precisamos usar o conhecimento? A maneira real de se usar o conhecimento. Geralmente, consideramos o conhecimento como um ato da razão, pelo qual estabelece ideias e juízos para chegar a uma conclusão, ok? Então, uma das definições que podemos ter sobre epistemologia, que é o estudo do conhecimento, né? Então, esse nome epistemologia é dado ao estudo do conhecimento e de suas formas, ou seja, ao estudo do conhecimento e de suas metodologias, tendo em vista descobrir com o conhecimento adquirido pelas pessoas a partir do princípio de suas crenças, verdade e justificativas. Atualmente, a gente observando atualmente, é compreendido, né? O conhecimento é compreendido como a teoria do conhecimento, ou seja, essas verdades adquiridas, justificadas a partir das crenças, a partir das verdades que se encontra em cada ser existente, ela chama-se teoria do conhecimento, ok? Então, esse é o sentido, etimologicamente, da expressão epistemologia. Agora, em resumo, né, se fôssemos fazer um resumo, nós diríamos que a epistemologia é o ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento, incluindo o científico, incluindo a parte da ciência, né? Também conhecido como teoria do conhecimento. Então, repetindo, fazendo um resumo dessa expressão ou desse estudo do conhecimento que é epistemologia, podemos dizer que é o ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento, incluindo a ciência ou o científico. E a isso é conhecido como a teoria do conhecimento, ok? E aí, esse estudo do conhecimento, ou conhecimento propriamente dito,
vai trazer algumas características importantes a respeito da mesma. Então, o miolo, né? O miolo, ou a semente, como assim dizia Aristóteles, a semente do conhecimento ou da epistemologia, que é o estudo do conhecimento, trata de 4 áreas fundamentais, né? Análise filosófica da natureza do conhecimento, como o conhecimento que se relaciona com a verdade, no caso, com a crença, com a justificação, com os problemas relativos ao ceticismo, né? Ou questões derivadas dessa questão do ceticismo, os problemas relativos ao ceticismo, ok? Alguns outros critérios podem se afirmar dentro dessa base de conhecimento, que algo é conhecido também como justificado, certo? Ou seja, todo conhecimento e toda verdade tem sempre um ato de justificativa, né? As provas, né, que se dá a respeito dessa crença, a respeito dessa verdade, ok? O ato defensivo desse conhecimento, né? O que é que o conhecimento de fato defende? Qual a sua priori, né? A epistemologia, né, ou a teoria do conhecimento, é uma das áreas da filosofia que estuda o conhecimento propriamente dito, certo? A epistemologia ou o estudo do conhecimento, ele vai estudar a formação do conhecimento, a diferença entre a ciência e o senso comum, ok? A validade do saber científico, entre outras questões ligadas à ciência ou propriamente dito ao conhecimento, ok? Então, a teoria do conhecimento é uma das áreas da filosofia que estuda a ciência e o senso comum, ok? Que vai dar validade ao saber científico e dentre outras áreas, como assim já acabamos de falar. Agora, quais são as suas principais questões, né? Quais são as suas principais, os seus principais estudos de conhecimento, podemos dizer assim? A epistemologia, ela vai tratar, né, vai configurar em torno de questões principais, ou seja, o que é o conhecimento, quais são as fontes desse conhecimento, quais as possibilidades, os limites desse conhecimento. Então, essas são as problemáticas que abordam o conhecimento, ok? Vou repetir, o conhecimento tem como questões de problemas, né, em série, questões principais como o que é o conhecimento, quais são as fontes do conhecimento, quais as possibilidades e os limites desse conhecimento. Então, a epistemologia, ou o estudo do conhecimento, ele vai tratar sobre esses pontos importantes no que diz respeito às questões problemáticas dela, do que ela vai buscar como solução, né? Existe também alguns norte, né? Algumas diretrizes do conhecimento, qual o caminho que ela percorre, né? Qual a estrada percorrida pelo conhecimento. Aí nós temos três caminhos, 3 estradas que o conhecimento ele vai trilhar. Então, o primeiro é a crença, a verdade e a justificativa. No comecinho lá, né, nós falamos sobre isso, né? Que o estudo do conhecimento ele vai estar baseado na crença, né, das pessoas, em que as pessoas acreditam, na verdade dessa crença, né? Se é uma crença que traz consigo algumas características subjetiva, objetiva, se é uma crença comum, se é uma crença sobrenatural, né, ligada à divindade, enfim. E vai justificar também essa crença, vai dar base para essa crença e para essa verdade, ok? Aí nós temos também
dentro desse trilho, né, dentro desse caminho de abordagem específico, no que diz respeito à crença, à verdade e à justificativa desse conhecimento, nós temos aí também algumas etapas da epistemologia, né? Se fôssemos perguntar quais são as etapas da epistemologia ou do estudo do conhecimento, nós diríamos que o conhecimento ou estudo do mesmo depende de uma estrutura cognitiva, né? Ou seja, a princípio uma estrutura não conhecida, né? Mas que vai se revelando ao passo que se busca esse conhecimento de cada indivíduo, como uma interação do meio em que ele vive, ok? E aí, é claro, trazendo algumas sugestões, né? Onde vai ocorrer, né, algumas outras fases desse conhecimento chamado de sensório motor, pré-operatório e também operatório concreto. E ainda chamamos de um outro de operatório formal. Esses são alguns conceitos de etapas, né, de formas de estudar o conhecimento, como esse conhecimento vai desenvolvendo a cada etapa que se estuda. Esse conhecimento proposicional, que acabamos de falar, ele e o não proposicional, porque nós temos essas duas etapas do conhecimento. A etapa do conhecimento proposicional e a etapa do conhecimento não proposicional. Este conhecimento, ele pode ser empírico, né? Algo que se conhece com respeito à natureza, em relação à natureza, né? Na observação da natureza, né? E adquirido através de uma experiência não empírica, ok? Adquirido exclusivamente pela razão através da reflexão. Então, nós temos três pontos aí, três pressupostos para essa questão do conhecimento proposicional e não proposicional. A princípio, nós temos o empírico, né, que é aquele que se conhece através da observação da natureza. Nós temos aí o adquirido exclusivamente pela razão através da reflexão. E também aquele que não é adquirido através do empírico, ok? Aquele que não tem em si essa observação da natureza, certo? Também tem essa questão, ele é mais adquirido pela teoria, podemos dizer assim, ok? Aí vamos ver os 4 tipos, nós temos 4 tipos de conhecimento, os 4 tipos que podemos fundamentar como 4 tipos principais do conhecimento, que são aquele conhecimento que ao longo da história é adquirido por todas as pessoas, que costumamos chamar, por ele ser adquirido por todas as pessoas, podemos chamar de o conhecimento popular, aquilo que todo mundo conhece, ou senso comum, né? O conhecimento popular ou senso comum. E temos o conhecimento também religioso, que é aquele conhecimento adquirido pela crença de cada pessoa. E também ainda o conhecimento filosófico, que é o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Então nós temos aí o conhecimento, né, popular, o senso comum, que é aquele natural, comum, que todas as pessoas conhecem. E nós temos aí o conhecimento religioso, certo? Que é adquirido através das crenças. Conhecimento filosófico, né, que é aquele conhecimento do saber, da busca do saber, e também o conhecimento científico, que é baseado no análise através da especulação, da busca especulativa das coisas como ato comprovado pela realidade dos acontecimentos, ok? Aí nós temos aí como algo muito preciso a respeito das fontes desse conhecimento.
essas fontes do conhecimento, elas são ligadas muito ao ser humano, né? Porque todo aquele que busca esse conhecimento usa algumas fontes, né? Por exemplo, o processo do conhecimento aponta para várias fontes relacionadas a uma maneira ou outra, né, de se conhecer as coisas. E nós temos aí os órgãos dos sentidos, né, a memória, a imaginação, a razão, e também nós podemos considerar que uma das fontes, né, desse conhecimento é a intuição, ok? Então esses são os elementos que chamamos de fontes do conhecimento. Os órgãos dos sentidos, como a memória, a imaginação, a razão e a intuição, ok? E aí nós podemos definir o senso comum, que é uma das fontes, né, que usamos para esse conhecimento. O senso comum ou o senso crítico. O senso comum, ele associa aquele conhecimento que não passa por uma reflexão. É aceito pela maioria das pessoas sem nenhum questionamento, ok? Por sua vez, como distinto do senso crítico, é baseado em procedimentos de crítica e reflexão. O senso crítico, diferente do senso comum, ele tem como base o procedimento de crítica e reflexão, além de passar pelo crivo do método científico e também da pesquisa, ok? Já o senso comum, ele não é algo reflexivo, é aceito, são questionamentos, observações aceitas por todas as pessoas de forma assim muito popular, ok? Poderíamos destacar aqui como o primeiro tipo de conhecimento, o conhecimento dogmático, onde se aceita a verdade dos objetos através daquilo que é dado sem nenhuma preocupação ou sem nenhuma reflexão, ok? O que podemos chamar de o que importa é o fim e não os meios. Se alguma coisa chega aos fins, então os meios não interessam. Então esse tipo de conhecimento seria o conhecimento primário, chamado também como o conhecimento dogmatizado, né? Podemos chamar assim. E aí, como havíamos falado que o senso comum, o conhecimento do senso comum, ele é algo que é aceito por todos, nós poderemos, sem nenhum tipo de reflexão, podemos dar um exemplo como por exemplo, um exemplo de senso comum, ou melhor, de conhecimento do senso comum. Tem gente que diz assim, mas a manga com leite faz mal. Se você comer leite com manga faz mal. O outro já diz assim, mas se deixar a sandália emborcada para baixo, dá azar, né? O outro diz que se cortar os cabelos na lua crescente, né? No tempo de lua cheia, o cabelo cresce. E por aí vai. Esses tipos de exemplos que eu dei agora são exemplos de senso comum, conhecimento de senso comum que é aceito por todas as pessoas de forma mais suave possível. Não existe nenhuma especulação a respeito disso. Quais são os tipos de senso comum? Nós temos como tipo de senso comum a soma dos saberes do cotidiano, que é formada através dos hábitos. Esses, por exemplo, que eu acabei de citar para você. Esses exemplos são soma de hábitos comuns, que são hábitos e crenças, são pessimistas, né? Claro, são crenças pessimistas, né? Outras têm isso até como hábitos absolutos, que não muda, vem de geração para geração, são tradições, né? Podemos chamar de tradições, hábitos tradicionais, são sensos comuns. Na filosofia, por exemplo, é utilizado para explicar as interpretações feitas por muitos indivíduos, por muitas pessoas, certo? Realidade dos que cercam os estudos prévios e as provas a método científico também, a gente pode abordar nesse sentido aí. Então, esses são os exemplos
de senso comum e tipos de senso comum que nós conhecemos no dia a dia. A respeito do senso crítico, porque distinto do senso comum, nós temos o senso crítico, que é um conhecimento abordado por meio de estratégia, né? O que é um senso crítico? É um conhecimento de senso crítico. É um conhecimento relevante para a execução da estratégia de muitas formas de trabalho, né? Por exemplo, existem formas de mapeamento através do conhecimento, na busca do conhecimento crítico, que muitas pessoas buscam através de uma vantagem competitiva, né? Buscando saber como crescer em meio a um mercado competitivo, por exemplo, uma empresa, né, que vai gerar um senso crítico de como ela precisa fazer para ganhar um campo, um espaço maior no mercado. Então, isso são sensos críticos que está ligado ao conhecimento de forma estratégica no sentido da realidade existencial. Okay? Por exemplo, Platão e Sócrates, né, foram os autores desse senso crítico, né, o pensamento crítico, que tem sido um objeto desde os primeiros filósofos gregos, a exemplo desses dois filósofos que eu já acabei de falar, Platão e Sócrates, né, que criou a teoria das ideias de forma analisada à luz da realidade, né, de forma crítica, usando o meio da observação e da crítica, né? E essa crítica, fazendo assim, abrindo parênteses, é uma crítica construtiva, uma crítica analítica, uma crítica especulativa, de maneira que pudesse descobrir qual a melhor forma, qual o melhor método para se usar isso, se usar aquilo outro, e isso torna-se um conhecimento criativo, podemos chamar assim, ok? Então, nós temos aí uma vasta, né, um vasto estudo a respeito do conhecimento, que é algo tão importante para a nossa realidade. A busca desse conhecimento, né? Nós temos aí um conhecimento chamado da intuição, que nós falamos lá no início, que é o conhecimento assim meio que imediato, aquele conhecimento que podemos chamar de um tipo de conhecimento direto, uma visão súbita, né? Você tem um senso de intuição, onde você capta uma certa ideia, gera assim na sua mente, na sua consciência, uma ideia, uma probabilidade aproximada, algo aproximado, de que isso ou aquilo seja ou não aquilo outro. Então, essa é a intuição do saber, né? Você tem uma certa sensação de que isto pode ser aquilo, né? No que diz respeito à intuição. E aí nós temos vários outros tipos de conhecimento, né? E esses aqui são os que nós, à luz de um rápido resumo, trouxemos para esta objetiva aula, tá certo? Essa rápida aula, para que a gente possa ter um pouco de clareza a respeito do conhecimento, não é? Que é uma ciência da filosofia, não é? Tanto analítica como especulativa também, que vai trazer consigo um senso comum, né? De uma realidade popular, vai trazer consigo também um senso crítico, né? De uma metodologia estratégica para se descobrir
isso, aquilo, no sentido do avançar, do crescer. E aí, nós temos como base desse conhecimento, não é? O método da busca do saber, do conhecimento empírico, mas também racional. A base do conhecimento está ligada ao conhecimento empírico, que é aquele que vai buscar o saber tendo como premissa a natureza e suas observações, mas também tendo como base e premissa a razão e a racionalidade das coisas. Lembrando que desse conhecimento e dessa busca do conhecimento, né, que está ligada à ciência da epistemologia, não podemos deixar de fora o fato de que esse estudo do conhecimento está ligado à ciência. E a ciência se baseia em fatos experimentais, né, do dia a dia, fatos que aconteceram, mas que podem ser experimentados para chegar a um fato concreto daquilo que se busca conhecer na realidade do passado, do presente, né, de coisas que aconteceram e de coisas que estão acontecendo. Então, a ciência, nesse conhecimento, é algo muito preciso e podemos chamá-la de base, uma base científica para os fatos e acontecimentos, tanto que são concretos, como os fatos e acontecimentos subjetivos, que não são concretos, ok? São abstratos, podemos chamar assim, ok? Na próxima aula estaremos abordando um pouco mais a respeito, né, de uma outra disciplina da filosofia, que é a antropologia, ok? Grande abraço, Deus abençoe você. Estudem, né, nossa disciplina, esse mês os dias estão correndo rápido. No final do mês teremos aí uma avaliação para todo o grupo. E, sem dúvida, será de grande proveito para todos vocês. Um grande abraço, até lá e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.